Desde que o ministro Edson Fachin anunciou ontem a anulação das condenações de Lula, eu tenho acompanhado aqui a reação das pessoas na internet, né, e eu tenho visto uma enorme confusão nas pessoas. Ninguém sabe o que pensar, ninguém sabe se isso é bom ou ruim, ninguém sabe se o Fachin queria proteger o Lula, proteger o Moro, proteger a Lava Jato. Ninguém sabe, na verdade está uma confusão. Hoje o Gilmar Mendes decidiu levar para a segunda turma do Supremo a ação de suspeição do Sérgio Moro, ou seja, se ele for um juiz parcial e por causa disso todas as ações dele relacionadas à Lava Jato seriam anuladas também, não apenas o Lula. Então está uma bagunça, está uma confusão. Existem dois modos principais de dominar as pessoas, né, de dominar a população. A primeira delas é através da ignorância, é que as pessoas não saibam o que está acontecendo, é que as pessoas simplesmente não têm as condições mínimas de formação, de conhecimento, de informação para poder entender aquilo que elas recebem. Então você domina de fato, porque as pessoas não têm nem as capacidades de reagir àquilo que se dá contra elas. E outro modo tem a ver com a confusão, com essa desestabilização, com essas ondas perpétuas de ruídos. Então você não sabe o que está acontecendo, você não compreende o que está acontecendo. Você até tem às vezes mecanismos básicos de receber informação, de consumir informação, mas você não sabe o que fazer com essa informação. Você não consegue juntar as pontas soltas. Mais cedo eu fiz um vídeo aqui tentando juntar, dentro da minha compreensão desse cenário, o que pode estar acontecendo. Embora, obviamente, não seja uma resposta fechada e nem definitiva. Mas é claro que há inúmeras interpretações sobre isso e alguns entendem que, na verdade, isso aqui tem sido um esforço do Fachin para proteger o Sérgio Moro, para que isso, pelo contrário, em vez de poupar o Lula, em vez de, bem, vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né? Ou seja, a gente liberta o Lula, a gente livra o Lula dessa história, mas mantém o Sérgio Moro e Lava Jato operando, né? Mantém a operação em pé. Outros entendem que, na verdade, essa própria manobra do Fachin agora, essa anulação da condenação do Lula, será um modo para que as provas coletadas no caso do Lula possam ser reaproveitadas pelos juízes de Brasília e assim, rapidamente, o Lula possa ser condenado em Brasília e, mais uma vez, perca seus direitos políticos e não possa tornar candidato em 2022. Bem, a gente não sabe, na verdade, a gente vai ter que esperar o que se desenrola a partir de hoje, na verdade, de ontem, né? Porque a novela Brasil é assim, você acha que sabe alguma coisa, de repente vem uma reviravolta e acaba o episódio e todo mundo... Sabe, é aquela coisa, né? A história não tem fim, os eventos não têm fim, a democracia brasileira é isso. A gente está sempre esperando as próximas revelações no próximo capítulo. Então agora a gente tem mais um capítulo da história brasileira, mais um capítulo desse circo que se tornou a Lava Jato, que se tornou a política brasileira, e agora resta esperar o desfecho que vão se dar nos próximos dias, semanas, meses e anos, e eleições, e o estrago vai se acentuando, né? Mas eu vi reações também, além das reações das pessoas, né, de usuários comuns da internet, muita gente comentando, comentaristas, analistas políticos, repórteres, todo mundo, sabe, meio que tentando encontrar um sentido nisso. Eu vi também a reação de algumas figuras da política, ou seja, alguns possíveis candidatos futuros e também figuras de extrema-direita comentando esse caso. Então, um deles foi o Luciano Huck, que tem sido cogitado como um dos nomes, né, um dos possíveis nomes futuros para a candidatura à presidência. Daí o Huck falou o seguinte: no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum. E aqui ele se refere, obviamente, ao Lula, né? Que ele acha que o retorno do Lula não ajuda em nada no cenário político brasileiro e muito menos nas condições do país. Então é alguém que já tem se mostrado, na verdade, né, tem um tempinho já, como uma alternativa à direita, né, uma alternativa liberal do centro liberal, do centro-direita brasileiro, ou seja, alguém que quer ocupar esse espaço. E daí você tem o Ciro Gomes, que ontem, antes de sair essa notícia da anulação da condenação, havia dito que ele não participaria desse circo do petismo, do lulismo, que ele não apoiaria uma candidatura do Lula, e ele está agora possivelmente remoendo as feridas e já pensando que uma eventual participação do PT com o Lula encabeçando uma chapa já é uma má notícia para o Ciro Gomes, né? E outro que passou o dia tweetando sobre esse assunto, alguém que está indignadíssimo com isso, é o Rodrigo Constantino, comentarista bolsonarista,
e que está nervoso com a história, né? Ele está nervoso, e ele aqui está criticando quem está apoiando o Lula, ele está criticando aqui liberais que estão celebrando essa decisão, ele está on fire, passou o dia tweetando. E a Carla Zambelli foi outra também que comentou esse assunto. Ela publicou aqui um vídeo do Bolsonaro falando sobre essa anulação, e daí diz o seguinte, Carla Zambelli: presidente Jair Bolsonaro comenta a decisão monocrática de Fachin de anular as condenações de Lula na Lava Jato. O presidente tem razão, uma decisão que faz muito mal ao nosso país, absurda e lamentável. Lula é o chefe do maior esquema de corrupção do mundo, e aqui, como eu falei mais cedo, eles repetem essa ladainha, né, essa história de que os esquemas de corrupção durante o governo petista foram o maior da humanidade, né? Então eles têm essa hipérbole olavista de sempre ampliar as coisas, como se isso contribuísse de algum modo para a narrativa deles. E, como na própria fala que a Zambelli compartilha, você tem o Bolsonaro falando sobre esse assunto, preocupadíssimo, entre aspas, com essa decisão. E no momento ali, quando você vê o vídeo, você vê um sorrisinho assim, de canto de boca do Bolsonaro, porque no final das contas, como eu falei mais cedo, esse cenário que começa a se delinear, porque de agora em diante, gente, 2021 em diante, 2022 principalmente, né, vai ser o ano inteiro isso, já é a rota, já é o caminho para a próxima eleição. Então, agora será o assunto, né? Certamente de meados desse ano em diante só será o assunto esse. Os pré-candidatos, quem que vai despontar como nome viável ou não. Isso é o que vai ser debatido agora, porque o Bolsonaro só pensa na reeleição e muita gente já pensa na sucessão, né? Quem vai ocupar o cargo do Bolsonaro. Então esse assunto vai certamente dominar a pauta política na imprensa, na televisão e também no YouTube, possivelmente. E certos nomes já são cogitados, né? Eu já falei mais cedo, né? O Luciano Huck, como eu mencionei, o Ciro Gomes, o Lula agora, né? Como a chapa Lula-Haddad. Vai ter o Bolsonaro, vai ter Mandetta, Sérgio Moro, sabe-se lá quem mais que vai aparecer nessa chapa. João Dória também, né? Em outubro eles vão decidir quem será o candidato do PSDB e terá ali concorrendo, disputando o João Dória e possivelmente o Eduardo Leite. E o João Dória, como é um nome muito mais conhecido, né? E com a vitória, entre aspas, aqui dele, com a vacina chinesa, com a vacina do Dória, ele vem com uma carta na manga, vem com um trunfo. Então os nomes vão começar a surgir e a disputa vai ser acirrada, embora o cenário indique essa polarização, né? E outra reação que eu vi também, né? Até vale mencionar isso, é o pessoal do deixa disso, deixa de falar em polarização, quando na verdade é justamente o que está acontecendo. Porque a polarização, quando a gente menciona, tem a ver com esse aspecto de pensar que só existem duas posições, só existe PT e só existe Bolsonaro. Só existe Lula e só existe Bolsonaro. Quando a gente fala em polarização, é disso que se trata. É como se não houvesse nenhuma outra alternativa, é como se não houvesse nenhuma outra saída, como se tudo se resumisse a esse jogo entre duas escolhas, Lula e Bolsonaro. Mas é o cenário que vai se despontando. No caso de Lula realmente ter os seus direitos políticos resgatados, né, recuperados, e até há um papo aqui de que os crimes do qual ele está sendo acusado já podem estar prescritos, porque alguns crimes eles prescrevem em 20 anos, mas no caso do Lula, como ele tem mais de 70 anos, isso é reduzido para metade, então os supostos crimes do Lula prescreveriam em 10 anos, sendo assim, várias acusações contra o Lula já estariam prescritas e, mesmo se ele fosse culpado, ele não poderia mais ser julgado e condenado pelos crimes de 11, 12 anos atrás. Então, assim, como eu falei, o cenário vai indicando de fato que a escolha será entre Lula e Bolsonaro, entre PT e Bolsonaro, que já seria possivelmente a escolha mesmo sem Lula. Já falei aqui anteriormente, né, falei sobre o Haddad, falei aqui sobre a posição do PT, que eles não indicam qualquer tipo de recuo na candidatura deles, né? Então não havia a menor dúvida de que, de fato, o PT teria um candidato, Lula ou outro, e sendo um partido com uma base eleitoral muito grande, né, tem muitos filiados, é um partido gigantesco que, num cenário político eleitoral, estaria algum candidato do PT e o Bolsonaro. Seria a escolha que o brasileiro teria. E nesse caso agora, se for de fato o Lula, parece ser a melhor saída para retirada do Bolsonaro. E o que vai acontecer também, né, quando a gente fala em polarização, tem a ver com isso, só há duas escolhas e qualquer tipo de grupo que orbitaria essas posições, né, centro-esquerda, ou esquerda radical, ou centro-direita, direita e extrema-direita,
que essas figuras vão acabar se movendo na direção desses polos. Ou seja, quem é uma direita liberal, mesmo odiando o Bolsonaro, vai optar pelo Bolsonaro em vez de permitir que o Lula retorne ao poder. Então a gente pode pensar que figuras como MBL, eu acho muito difícil imaginar um Kim Kataguiri fazendo campanha eleitoral para Lula. Eu acho muito difícil, eu acho quase impossível isso. Mesmo ele sendo ou se mostrando como oposição ao Bolsonaro, nesse cenário de escolha Lula-Bolsonaro, eu imagino que essas figuras do MBL vão estar ou neutras, entre aspas, o que é apoiar o Bolsonaro, ou vão declarar, como fizeram anteriormente, apoio ao Bolsonaro. E outra revolta que tem causado as pessoas, né, é pensar que, por exemplo, nesse caso do Lula, ele foi condenado por um juiz que era incompetente, e nesse sentido não apenas incompetente no sentido de não ter competência, mas de não ser o juiz apropriado para avaliar os casos do Lula, que era o Sérgio Moro. Além de ter sido julgado por um juiz incompetente, ele pagou uma pena que não era dele, na verdade, naquele caso, porque o Sérgio Moro não tinha essa autoridade de determinar a prisão do Lula. Então foi alguém que ficou 1 ano e 7 meses na prisão, perdeu 1 ano e 7 meses de sua vida injustamente porque a decisão não estava nas mãos, não deveria estar nas mãos do Sérgio Moro. E aí fica outra questão, né? Qual é a punição, qual é a reparação possível nesse caso, né, de uma pessoa que foi presa indevidamente dentro dessa lógica? Não pôde ir ao enterro do irmão, ou seja, como é que você recupera esse tempo, essa liberdade privada de alguém, injustamente nesse caso, né? Então, só para resumir esse vídeo aqui, por um lado eu vejo uma enorme confusão entre as pessoas, estão todos batendo cabeça, ninguém sabe o que está acontecendo. E de fato eu imagino que esse próprio cenário é feito desse modo, para que as pessoas não saibam o que está acontecendo mesmo, para que ninguém entenda o que está acontecendo, para que todos nós fiquemos aqui nos indagando o que isso quer dizer, o que isso significa de fato, o que eles querem, o que essas figuras no poder realmente propõem, o que o Fachin quer com isso. Proteger o Moro? Proteger Lava Jato? Livrar o Lula? O que ele quer? E aí é a pergunta que se faz, né? Como eu falei, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa novela para poder saber o que aconteceu e qual era o objetivo, né? Qual era o plano maquiavélico por trás disso. E o segundo ponto é que a gente já está vendo os players, né? Os personagens dessa novela se movimentando e a polarização será inevitável. Embora as pessoas não queiram que a gente fale sobre isso, embora elas não queiram que mencione o termo polarização, é como vai se configurar o jogo político, isso antes mesmo dessa anulação do Lula. O PT já se propunha como adversário do Bolsonaro na próxima eleição, seria o cenário que a gente veria, PT versus Bolsonaro. Esse cenário polarizado não vai embora tão cedo, até fiz um vídeo semana passada sobre isso, se não me engano, é o cenário que desponta, qualquer um que estiver no meio do caminho vai ter que se posicionar a favor de um lado ou de outro, ou fingir neutralidade, o que de certo modo acaba favorecendo o pior dos cenários, mas é isso que vai acontecer. A polarização faz parte do jogo político atual, faz parte das interações sociais nossas, interações políticas, das disputas políticas. A polarização veio para ficar e a gente está nesse jogo de preto ou branco, é isso ou aquilo, e não tem mais meio termo, né? E o que vocês pensam sobre isso aqui? Como eu falei, você tem todo mundo inflamado, a internet está pegando fogo mesmo, as pessoas estão inflamadas, está todo mundo revoltado, gente indignada, gente feliz, gente celebrando, gente desorientada, perdida. É o que está acontecendo. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Amanhã temos a 8ª aula no curso de Escritas Narrativas, então se torne um aluno e participe. Você pode fazer todas as aulas que tem lá disponíveis, e não apenas a minha, mas de filosofia, de história do Brasil, de música, de sociologia, de educação financeira e muito mais. Então se torne um aluno e também confira meus livros na promoção durante esses próximos dias. Na Amazon você tem o meu livro sobre Bolsonaro, Minha Especialidade em Matar, com 70% de desconto até os próximos dias, e na editora, na Cotter Editorial, você tem todo o catálogo deles, todos os meus livros lá, incluindo o do Bolsonaro também, todos os livros lá com 50% de desconto, livros impressos que você pode receber na sua casa. Então confira, um abração, se cuidem e até mais. Tchau!